tarde, pessoal! Mais um podcast aqui no Shopping VHT, o coração do Brás. E eu sou a Beatriz Lucília, personal stylist desse shopping maravilhoso. Nós temos a honra de receber hoje o Dan. O Dan, gente, ele é styling, diretor criativo de conteúdos de moda também. E, enfim, tá sendo uma honra receber ele aqui, porque ele conhece tudo do Brás. Ele conhece tudo sobre moda. Então, a gente vai ter um bate-papo aqui muito gostoso com ele. Espero que vocês peguem seu café, sua água, seu suco, sua bebida ou vinho. E sente-se aqui com a gente para apreciar um pouco mais esse podcast. E aí, Dan? Seja bem-vindo. Obrigado. Boa tarde. Me chamo Daniel. Meu Instagram é Estilo do Dani. Falo muito sobre moda. E, de preferência, né? Já sou daqui do Brás, estou em São Paulo, tem 1 ano. Eu acho que dá, sim, para a gente poder montar coleções. Inclusive, já trabalhei em montagem de coleções para lojistas. Foi para isso que eu vim para São Paulo. Agora estou indo para um outro ramo profissional, né? Mas, ainda assim, dentro do meu Instagram tem muitas lojistas. E eu trago algumas marcas lá dentro, indicando também, falando um pouco sobre... Eu acho que esse bate-papo vai ser bem bacana sobre moda. Também abrir e expandir um pouco mais o mindset dos lojistas, né? Isso mesmo. Pessoal, vai ser incrível. Por quê? Porque o Dan, ele traz... Eu chamo ele de Dan porque eu já sou íntima dele, tá? A gente já é um amigo pessoal e também quero que vocês sejam dele. Então já vai acompanhar o arroba dele aí, @estilo do Dani, né? Isso mesmo. Vai ficar aí embaixo para vocês seguirem ele. Mas ele é uma referência para mim porque ele sabe muito, ele adora estudar. Inclusive, você tá fazendo um curso agora, né, amigo? Tô fazendo um curso, Panorama Negócios de Moda, onde a gente tá falando um pouco mais, né? Sobre os canais de venda, um pouco mais sobre o atacado e varejo, precificação, markup, porque é bacana a gente ter esse conhecimento, né? Atrelado, lógico, um conhecimento técnico, com conhecimento prático também. Eu acho que é muito bacana a gente que trabalha com moda, muito mais do que apenas trazer a estética, mas também deter esse conhecimento. Essa semana agora comecei esse curso, semana que vem eu estarei sobre sustentabilidade, que é o que tem crescido muito, né? Falando sobre as fast fashions aí. E tem muita coisa para esse ano. Muitas coisas boas. E eu também quero fazer algumas perguntas. Bom, você começou como tosador de pet, é algo assim, né? Isso mesmo. E, de repente, mudou a chave. Eu quero saber em que momento teve essa sinergia, essa troca de chave para realmente você ir para moda, enfim, quis mudar, talvez, ali o seu propósito, o seu caminhar, enfim. Fala um pouco dessa mudança de fase pra gente aí. Por incrível que pareça, eu trago muito dentro do meu Instagram, né? Falando sobre comunicação não verbal, porque a moda é isso, né, Bia? A gente fala muito sobre essa comunicação não verbal, que é através da moda. Eu acredito na moda como uma forma de expressão. E vou contar uma coisa aqui que poucas pessoas sabem. Eu comecei a falar muito tardio, comecei a falar com 3 anos. Meus pais acharam que eu era mudo, enfim. Foi uma história. E aí eu falo que depois, para as pessoas mais próximas, eu falo assim, gente, também quando eu comecei a falar, não parei mais. Mas eu iniciei no mercado profissional com 15 anos. Eu trabalhava na recepção de um assistente bancário, de uma fotógrafa também. Eu acho que foi de lá que acabou surgindo ali a paixão, sabe? Inclusive, quero deixar um abraço para ela, a Luciene Henriques. Foi uma das minhas primeiras chefes. E, assim... aprendi muito com ela. E dali eu via ela fotografando, via o pessoal marcando, marcava comigo, né? Os ensaios, aí tinha gestantes, tinha ensaios fotográficos para modelo e tal. Eu sempre gostei muito daquele mundo. E o esposo dela montou um pet shop, perguntou se eu gostava de animais com 15 para 16 anos. Perguntou se eu tinha afinidade com animais. Eu falei assim, eu gosto. E aí foi quando ele pagou um curso para mim. E aí eu iniciei estudando sobre o mercado pet. Eu não conhecia nada. E aí eu estudava de manhã, de tarde eu trabalhava, que era meio período. E eu comecei a entrar no mercado pet. E, inclusive, o curso que eu fiz foi um curso totalmente por revista. Você acredita? Sério. Fiz por revista, fui buscando vídeo no YouTube, fui me especializando, fazendo especialização. Você adora estudar, né? Eu adoro estudar. O mercado, para mim, independente de onde eu esteja inserido, eu sempre gosto de me destacar como um bom profissional que busca, que se qualifica. É tanto que eu deixei o mercado pet participando de grandes feiras como a Pet South América, que acontece aqui em São Paulo, participando também de seminários de banho e tosa que acontecia. Enfim,
E para mim, a virada de chave em moda, eu iniciei no mercado pet com 16 anos. Trabalhei ali por volta até os 23 para 24. Minha trajetória dentro do mercado pet. E quando completou uns 3 para 4 anos, algo em mim já falava que eu gostava de moda, sabe? Com 4 anos de idade, mais ou menos, eu lembro como hoje. Eu tinha um bonequinho, tem aqueles bonequinhos de biscuit? Que antigamente era biscuit, né? Sim, adorava. Eu tinha um esmiliguido. Quem lembra da época do esmiliguido? Eu amava. Da época do esmiliguido. Enfim, acho que é Fini, né? Que tinha os personagens do esmiliguido. Eu tinha um. E eu fazia as roupas. Minha irmã, que era minha cúmplice, ela fazia as roupinhas. Eu brincava escondido dos meus pais. Porque eu sempre amei moda desde criança. E aí eu fazia, eu lembro como hoje, a caixinha da Intelbras de telefone, assim, que ficava os esmiliguidos escondidos nas coisas dela. Porque, infelizmente, naquela época, né, ainda existia muito preconceito em brincar com um bonequinho e tal, enfim. E aí eu desenvolvi meu amor pela moda ali. Aí quando eu fui crescendo, entrei no mercado pet, a gente que precisa trabalhar para poder se manter, a gente às vezes não tem tanta escolha assim, né? Às vezes a gente é meio que obrigado a fazer o que tem ali. E principalmente eu sou do interior do extremo sul da Bahia. Eu sou de Eunápolis, na Bahia, do lado de Porto Seguro ali. E a minha cidade não tem tantas oportunidades como a grande São Paulo, né? E aí eu acabei indo para esse ramo pet. Só que era algo que não era tão... Eu sempre amei, até hoje tenho contato com os meus clientes, com os meus afilhados. Eu falo que os pets são meus afilhados até hoje. Morro de amores, mas é algo que meu coração, assim, sempre pulsou mesmo, foi a moda, através da comunicação. E aí eu tinha um outro estilo, na verdade. Eu era mais pro estilo criativo. Aí uma época eu deixei meu cabelo crescer. E aí eu, enfim, fui me mudando mesmo. E há uns 2, 3 anos atrás, quando eu morava em Vitória, inclusive eu já morei fora do estado para trabalhar com pet. Já morei em Santa Catarina, já morei em Vitória, no Espírito Santo, morei em Vila Velha, Cariacica ali durante 4 anos. Tudo isso ainda trabalhando na área pet. Trabalhava na área pet, trabalhava em um pet shop, saí da Bahia para ir para Vitória para uma entrevista de emprego. Inclusive, eu acho que grande parte da minha trajetória profissional é muito sobre coragem. É muito sobre você ter um sonho e você correr atrás, sabe? E você acreditar naquilo. Quando eu migrei, eu entrei no mercado da moda para trabalhar na Chili Beans. Eu acho que todo mundo que entra na moda assim, tem uma história com a Chili Beans. Muita gente. É uma franquia que vive a moda, respira a moda. O Caíto Maia, né? Ele é incrível. Assim, a história do Caíto é surreal, de maravilhosa, porque ele realmente tem isso sobre acreditar mesmo. E quando eu entrei, eu lembro como hoje, eu fui no shopping, botei a roupa mais estilosa que eu tinha, era um macacão meio que assim, saruel, achava que eu arrasava com aquele macacão, e o cabelo solto. Aí fui, falei, olha, vocês estão precisando de alguém para trabalhar? Eu quero trabalhar, tem vaga? Aí eles falaram assim, não tem. E aí deixei meu contato, fiz aquela... né, fui bem estiloso para chamar a atenção. E aí, na semana seguinte, eu trabalhava no pet shop ainda, e eles entraram em contato comigo, me oferecendo uma vaga temporária no quiosque para extra de Natal. Porque lá em Vitória, na verdade, em Vitória, em grandes cidades, tem shopping, né? Tem muito aqueles quiosques no meio do shopping. E aí, eles me chamaram para trabalhar. Nessa época, meu pai estava lá em Vitória. Ele foi passar uma temporada lá, meu pai e minha mãe. E meu pai estava com insuficiência renal aguda. Meu pai estava na CTI e tal. Eu falei assim, meu Deus, e agora? Sempre quis moda, sempre quis muito entrar nesse mercado. Mas como que eu vou trocar o certo pelo duvidoso? Eu já estava de carteira... Isso, né? Sempre essa questão, tipo, será que é o certo? Será que é o certo? E aí eu estava trabalhando nessa época num pet shop. Tinha começado uns 2 meses. Estava em período de experiência ainda. E aí eu lembro como hoje minha mãe estava bem abatida por conta do meu pai, estava bem preocupado. Meu pai tinha poucas chances de vida. E aí minha mãe estava na praia, eu liguei para ela, mãe, preciso tomar uma atitude.
E aí, o que é que você acha? E aí eu precisei assumir a responsabilidade, eu e minha irmã, né, da situação. Meu pai, provedor, a gente já morava sozinho e minha irmã dividia apartamento, mas naquela situação nós éramos os provedores naquele momento. E eu falei, como que eu faço essa transição agora? E aí eu pedi orientação, como eu sempre peço em todo projeto que eu vou fazer, qualquer lugar que eu vou fazer, eu sempre coloco Deus à frente. Eu acho que quando a gente coloca Ele, sempre acontece. E aí eu transicionei de carreira e falei assim, eu vou. Mas eu vou na certeza que essa vaga temporária de extra de Natal é minha. Foi em dezembro. E aí entrei, trabalhei durante... Eles me ofereceram a proposta de 3 dias. Você trabalha 3 dias pra gente ver se a gente vai ficar com você ou não. Eu falei assim, serão os 3 dias para a entrada do meu mercado. E eu não vou mais voltar para a área pet. E aí eu entrei, lembro como hoje, fui efetivado para a semana seguinte, até o mês todo. Eu entrei para 3 dias, fui para o mês todo. Em dezembro para janeiro, eu fui efetivado, né? Fui contratado. E eu trabalhava no quiosque ainda. E eu acho que entre fevereiro e março já, uns 2, 3 meses depois, eu recebi um convite. Porque quem entra na Chili Beans, né? Entra como vendedor, vai para vendedor responsável e vai subir no cargo de liderança. E aí eu entrei no treinamento para a VR, que é vendedor responsável. E aí, reuniões, chamada de vídeo com os supervisores, com os diretores dos setores, né, dentro da Chili Beans. Uhum. E aí eles me aprovaram, depois de 3 meses de estudo, de atividade, de análise. Eles então, me efetivaram para... o primeiro contato seu com a moda. Com a moda. Sim, eles me efetivaram para gerente. E, inclusive, eu fui gerente de uma das... A minha franqueada, eu era o gerente dela, da maior loja dela, que era do shopping Mestre Álvaro. E dali eu vi um despontar e, assim, em paralelo a isso, ter que lidar com a minha ascensão profissional e também meu emocional, que estava, né, com meu pai nessa época de transição. Quando eu fui para gerente, meu pai já estava bem. Uhum. E nisso tudo, onde que entra São Paulo, transição, enfim, vou para lá, comecei a trabalhar como styling. Por que você veio para cá trabalhando nessa área? Então, daí pra cá, eu morei em Vitória, voltei pra Bahia, passei um período agora de 1 ano na Bahia, antes de vir pra São Paulo. Tô 1 ano em São Paulo. E vim pra São Paulo, eu sempre pedi muito a Deus, falei assim, Deus, que esteja uma oportunidade para eu poder ir morar em São Paulo. E nessa volta agora, que eu fui pra Bahia, fiquei no período de 1 ano, trabalhei como visual merchandising das lojas pernambucanas, trabalhei em outras empresas também. Foi onde eu conheci a Isabela Mafra, que ela também tem loja aqui no shopping VHT. E aí ela e a Virgínia decidiram abrir a assessoria, que inclusive a gente também já teve ponto aqui. E aí eu vim para São Paulo para montar esse projeto com elas, né? De fazer assessoria de compras para lojistas, que é montar as coleções, fazer as compras para as lojistas não precisarem vir para o Brás. É onde entra também agora o Brás. Como o Brás entrou na minha vida. Eu vim para São Paulo, trabalhava nas madrugadas, fazendo compra de madrugada, e já ia para o dia. E aí a moda teve esse papel mais... Eu tive um contato mais forte mesmo com a moda. Eu falei assim, é isso que eu quero aqui em São Paulo nesse ano. Então, aqui em São Paulo, eu rodava madrugada, trabalhava de dia, nos fornecedores aqui no Brás, né? Inclusive o Shopping VHT é um dos fornecedores onde eu sempre comprei para os lojistas, sempre montei as coleções junto à assessoria. E minha paixão por moda e para São Paulo desenvolveu nesse 1 ano. Tem o meu Instagram, sempre postei muito meu dia a dia, meu lifestyle. Eu posto os meus looks que eu compro aqui do Brás, inclusive, né? Compro os meus looks daqui mesmo, monto, e aí o pessoal foi começando a ver os meus stories, os lojistas também daqui, os fornecedores. Hoje eu já recebo peças já de fornecedores que eles me dão para poder fazer uma divulgação. Eu passo nas lojas para buscar também. E é muito legal, crescendo. Gente, porque a gente anda com o Dan aqui no Shopping VHT e os lojistas vão parando. Oi, não sei o que, ai, adorei esse look seu, adorei não sei o que e tal. Então ele é um fenômeno aqui, gente. Todo mundo gosta dele. E Dan, fala pra mim também,
Como que você vê a moda no Brás? Como que você vê essa questão, enfim, que muitas pessoas têm de uma barreira, tipo, ai, não vou comprar roupa no Brás porque não vale a pena, não tem nada legal, piriri, pororó. Enfim, fala aí pra gente como que é a sua visão referente à moda no Brás. Olha, eu acho que já de antemão eu vou fazer até um paralelo, né? Para poder fazer uma reflexão. Eu acho que o bom gosto, ele é independente da região, sabe? Independente da região, se é Brás, se é Bom Retiro, se é grandes marcas, como a gente tem no mercado, né? Dolce & Gabbana, enfim. Essas grandes marcas do mercado de luxo. Eu acho que o lojista, ele precisa ter um olhar estratégico. E também, eu falo sempre que o conhecimento ele é fundamental. Fundamental para tudo. Falando de moda, Bia, né? Bia é consultora. A gente falando de moda, a gente sabe que montar uma coleção, trazer as roupas para a loja, tem que ter um estudo mercadológico, porque não é só, achei bonito, vou levar. Não. É você entender o seu cliente, é você entender a sua região demográfica, porque nós vivemos no Brasil e cada região demográfica tem um lugar que é mais frio, que é lá no sul, tem um lugar que é mais calor. Então, a gente precisa entender, o lojista precisa entender que aqui no Brás encontra, sim, uma moda que estão usando nas passarelas. Só que dá para você adaptar o que está nas grandes maisons, né? Nas grandes marcas, nas marcas de alto luxo, traduzindo para a sua essência, para a sua autenticidade. Eu acho que o lojista ele precisa ser também autêntico. Por exemplo, a moda feminina hoje ela é ampla. Dá para você montar vários estilos. Sim. A gente tem aí dentro da moda os 7 estilos universais, né? A gente tem o estilo romântico, a gente tem também um que eu me identifico super, que eu amo, inclusive, é o estilo criativo. É o dramático, assim, é igual eu, que eu gosto de peças mais overs, assim, mais assimétricas. E eu também amo peça over, né? Então, assim... Não, o seu é criativo, o meu é mais dramático. O seu é mais dramático urbano, né? O meu é mais dramático urbano. E, assim, eu sempre fui muito cosmopolita, eu sempre gostei muito de capital. E São Paulo me abraçou nisso. E agora, né? Sim. Eu tô com um styling e também fazendo a direção criativa de alguns conteúdos. Então, eu falo, tudo que eu uso, Bia, tudo que eu uso hoje, eu acho que eu diria 90% do meu vestuário é totalmente do Brás. Uau. Totalmente do Brás. Então, esse preconceito, respondendo a sua pergunta, até esse preconceito que às vezes, né, existe ainda... porque o Brás... Gente, o Brás é o que abastece o Brasil. Exato. E o Brás, eu acho que para... Os lojistas sabem disso, né? A gente, aqui no VHT, transita muito lojista que fala que o Brás muda vidas. Muito. O Brás muda histórias. Então, assim, sobre a moda no Brás, é uma moda que os fornecedores estão antenados. Eu posso falar uma marca aqui, daqui do shopping? Claro. Inclusive, eu acabei de adquirir uma jaqueta. Eu queria muito, até comentei contigo naquele dia do desfile. A gente trouxe ela no desfile, a NXO. É jeans, tá situado aqui no coração do Brás, né? Aqui no VHT tem também. Sim. E eu já tenho uma calça com animal print. E eu comprei a jaqueta. Uma jaqueta, eu acho que vocês precisam, assim, refinar o olhar. Isso que eu falo. É refinar o olhar, enxergar que aquela peça ela tem um valor. Exato. E a forma como apresenta também, sabe? Porque o Brás, se garimpar mesmo, você monta coleções assim. Muitas peças legais, gente. É tudo muito versátil e é bacana porque, assim, é acessível. Você consegue achar peças boas, com bons acabamentos. Se você realmente quer uns blazers bons, tem lojas específicas para isso, para alfaiataria. Se você quer jeans, tem como a NXO, que é um exemplo. Também tem a FW Jeans, que a gente tem aqui. Tem várias outras. Enfim, tem plus size. Tem plus, a GVP. Cara, sim, tem a GVP. Abraça tudo. Tem masculino também, né? Exato. Aqui, inclusive tem um masculino. Eu recebi mensagem de dois homens interessados em consultoria que eles precisam de lojas masculinas para vir aqui no Brás comprar. E aqui no Brás, inclusive, dentro do Shopping VHT, a gente produziu, né, Bia? Exato. Nós produzimos o desfile semana passada. E assim, eu mesmo, até eu que já estou dentro do Brás, até eu que já conheço algumas lojas aqui já, fiquei impressionado. Na hora que eu perguntei o preço de
de custo daquela peça, eu falei assim, não, essa qualidade com esse preço, a gente produziu o desfile, deu para mostrar muito bem. Coisa mais linda, gente. As referências que a gente trouxe, né? A gente montou um mood board para o desfile e tudo daqui do Brás. Pro todo inverno. Ficou assim, impecável tudo. O acabamento das peças muito boas também, a qualidade, as cores, né? As cores que eu acho que era muito importante para essa questão do outono e inverno. Sim. Então, assim, a gente conseguiu fazer um trabalho muito bacana. E o Brás é isso, gente. Abraça todo mundo. E falando de cores, né? Eu acho que todo mundo viu o marrom tomar conta das estações agora. Vai até uma dica aí, né? Para poder montar dentro das coleções conteúdos para trazer não só marrom, mas montar o marrom com o azul, o marrom com o rosa, o marrom com o amarelo. Eu fiz até recentemente uma série dentro do meu Instagram, no meu Stories, trazendo ideias de usar o marrom com outras junções de cores. Porque, às vezes, o marrom esse ano tomou uma grande proporção, principalmente agora, né? Por se tratar de uma época um pouco mais fria, no outono, indo para o inverno, acaba que o marrom toma um pouco mais de predominância, porque é uma cor muito outonal, né? Uma cor muito invernal aí. E além de ter sido escolhida pela Pantone, que é uma empresa que escolhe as cores, né, anual, que seria como referência o Mocha Mousse. E a gente tem as variações. Inclusive, na hora de a gente montar o desfile, a gente colocou o marrom como peça, como cor principal, né? Uma das cores principais. E a gente viu várias variações ali de cor avelã. Então, dá para você encontrar muito se você tem um olhar cirúrgico, um olhar também antenado nas semanas de moda, usar o Instagram a favor, sabe? Em vez de você estar ali rolando no Instagram, vendo bobeira, pegar e acompanhar grandes canais que trazem moda de forma gratuita, sabe? Nós temos aí o Estilo The Look, que é um Instagram maravilhoso para se informar de tudo. Tem o FFW. Isso que eu ia falar, FFW. E outra coisa, além de tudo, esses Instagrams, eles têm newsletter. Ou seja, as newsletters, o Estilo The Look, a newsletter do Estilo The Look, todos os dias de manhã, te dá apenas uma sugestão de look. Pensa que bacana. Ou seja, você que trabalha em consultoria, pensa que bacana que dá para os lojistas pegarem esse insight. Porque eu falo que é um insight. Sim, e fora isso também, eu acho, Dan, que é algo que eu até queria saber sobre você. Se, por exemplo, algum lojista aqui que está escutando e é de outro estado, ou enfim, é do interior, e precisa de uma direção na hora de comprar as roupas, você dá essa assessoria também? Tipo, nossa, você consegue comprar ou me ajudar a visualizar, a comprar as roupas certas para minha loja, para minha marca? Você faria esse trabalho também? Então, agora, eu estou desenvolvendo, né, o styling de uma campanha que está sendo lançada lá em Paris, em tempo real lá. E antes de sair daqui do Brasil, a gente montou todo o styling, toda a proposta de qual acessório ia usar, de qual calçado, enfim. Então, mas também, não só presencial, dá para fazer esse trabalho online, sim. Só entrar em contato comigo pelo Instagram, me chama no WhatsApp, mas pode chamar pelo Insta também. E a gente pode... eu acho que tudo é conversado, né? Eu preciso entender o que aquele lojista precisa, né? Eu preciso entender qual é a coleção que ele quer montar, sabe? Para eu poder dar um direcionamento, porque estudando as tendências de mercado... Então, muitos lojistas não sabem montar uma coleção, entendeu? Eles ficam perdidos nisso. Então, talvez uma direção de como montar uma coleção, dar toda essa mentoria. Sim. De todo esse direcionamento eu consigo. Eu tenho certeza que vai bombar o Instagram depois desse podcast. Bora lá, hein? Eu consigo ajudar, sim. Perfeito. Consigo ajudar com esse direcionamento, né, de montagem de coleção. Sim. E eu acredito que precisa estar realmente dentro do mercado estudando. Por quê? Hoje, com o Instagram e com a crescente das redes sociais, a moda, que antes ela acabava demorando um pouco mais para ter os booms, né? Sim. Por exemplo, uma coleção antigamente ela demorava para o lançamento de outra. Agora... Hoje em dia, a gente vive uma era instantânea. E além dessa era instantânea, tudo é muito rápido, principalmente por conta das influenciadoras, dos influenciadores em geral, que ditam moda o tempo inteiro. Satura muito, né? Satura muito, tendências. Borro Chiques, gente, começou no começo desse ano, né? Sim.
Foi no começo desse ano, Borro Chique. Aí, gente, já não aguenta mais ver tantas coisas assim. Inclusive, você puxou um assunto falando um pouco sobre essa tendência borro. É bacana falar, né, Bia? Que existe diferença. Para você, lojista, por isso que eu falo que o estudo, o conhecimento, ele é importante. Existe uma diferença muito grande entre o borro e o borro chique. É por isso que a nomenclatura, por isso que o nome borro e borro chique. O borro, ele é mais originário, né, ele é mais boêmio, mais folk, mais assim, tem cor. Ele traz um pouco mais de rebeldia também. Sim. Muitos acessórios. Sim. Agora, o borro chique é outra pegada. O borro chique já é aquela paleta mais neutra, já como o próprio nome diz, é algo mais refinado. Ou seja, a estética do borro é a estética original, que é onde nasceu a tendência. Já o borro chique, ele é uma junção de uma referência mais adaptada. Então, até isso, na hora que você for montar a sua coleção, é bacana. Porque quando você for entregar um teor argumentativo de venda, o seu cliente, ele pode perguntar. Isso, com certeza. Mas por que borro e borro chique? E às vezes, por falta de conhecimento e por falta de informação em buscar na fonte certa, acaba perdendo um cliente. Acha que borro é o cinto, a bota e a franja. Ai, meu Deus do céu. Entendeu? A gente que trabalha com moda, a gente sabe que vai muito mais disso. E foi muito isso que eu vi acontecendo com alguns lugares, né? Falando que era só o cinto, só aquela bolsa mais country, a bota, isso, aquilo. Não é, e acaba não entendendo um pouco sobre a história da moda, né? Isso, tem toda uma história, é carregado de muita história. Tem toda uma narrativa visual. Isso. Então, assim, eu acho que vale a pena, principalmente você, lojista, que gosta, né, dessa área, que empreende, vale a pena estudar, sabe, um pouquinho mais sobre a moda, entender melhor o que você está vendendo, o que tem dentro da sua loja, da sua marca. Mas também tem a gente que a gente também pode ajudar. Sim. Dando ali uma mentoria, dando uma supervisão, uma consultoria, enfim, para poder dar uma direção, né? Porque, enfim, tem pessoas, tem empresários que só querem realmente empreender e não estudar essa área, tá tudo bem. Então a gente pode ensinar ali alguns gerentes, de repente, assim por diante. Sim. Eu acho que a moda, ela mudou minha vida porque hoje eu posso usar da minha criatividade através das redes sociais. Eu sempre gostei muito de arte e a moda em si, ela é uma forma de expressão através da arte, porque a gente está comunicando e essa comunicação não verbal é o que, para mim, enche os meus olhos, sabe? Quando eu visto um look, eu sempre procuro tentar entender o que eu quero imprimir, o que eu quero passar. Isso é muito legal, Dan, até mesmo porque eu queria muito saber como que entra o seu propósito com a moda, assim, o seu chamado com a moda? O que você sente? O que te faz, sabe, levantar todos os dias e falar, cara, eu realmente gosto de trabalhar com isso por motivo X e tal. Enfim, eu quero saber o seu propósito de fato com o que você faz hoje em dia. O meu propósito com a moda, ele tem muito chamado porque eu tenho esse contato com as pessoas, sabe? Hoje eu divido o chute com algumas pessoas muito queridas, inclusive hoje eu trabalho no style da Rai, né? E eu tô sempre com ela toda semana. E assim, eu falo que as conexões que a gente faz vai muito mais além do que só algo que às vezes as pessoas que estão de fora acham que o mercado da moda é futilidade. Só que o que me deixa muito, muito feliz com a moda é porque você consegue comunicar sem falar uma palavra. Por exemplo, se eu tiver com a roupa certa e for para uma entrevista, se eu estiver comunicando bacana, você vai ser contratado. Totalmente. Mas se você estiver com a postura errada, também pode ser o contrário. E essa comunicação, trazer isso com que as pessoas entendam que se vestir bem vai muito mais além do que apenas futilidade ou algo que, mas eu nem ligo para me vestir bem. Mas eu tô nem aí. Na verdade, quando você fala que você não liga, também é um posicionamento. Exato. Eu vou me arrumar bem todos os dias, por quê? E tem dias que você não tá tão afim assim, né, gente? A gente tudo sabe. Bem. Eu, basicamente, Bia frequenta meu dia a dia. Ela sabe que eu sempre para mim, todo dia é uma oportunidade. Exato. E o que me cativa na moda, o que faz meu coração pulsar cada vez mais forte, é a transformação
que a gente consegue passar para a vida das pessoas. Porque eu tenho depoimentos... Transforma a imagem das A gente pessoas. transforma a imagem. Eu tenho alguns depoimentos de pessoas que falam: nossa, mas só coloquei um brinco, eu já me senti outra pessoa. Só coloquei um acessório, eu fiquei outra pessoa. Tem uma pessoa próxima a mim que eu falei bem assim pra ela, né? Eu falei, quando você chegar no local, você sempre chega de óculos. Porque eu falei assim, não, você sempre chega por quê? Quando eu tô conversando com você, a primeira coisa que eu vejo é o seu olhar. Sim. Então, se eu tô olhando pra você, eu tô trazendo essa verdade. E a moda é trazer a sua verdade. É trazer... sua identidade. A identidade através do seu estilo, sabe? E eu falei pra ela, vou te dar um truque pra você ficar mais elegante, mais chique. O que você faz? Todo lugar que você chegar, chega de óculos, você tira o óculos e você senta à mesa, sempre movimentos leves também. Outra vertente que eu quero falar sobre moda, que moda vai muito mais além do que roupa, também é comportamento, né? Então, é bacana estudar sobre isso, imprimir esse estilo. E moda me conecta pela comunicação. Eu amo comunicar através da moda, que é uma forma de expressar o que eu sinto. Meus looks, por exemplo, são formas autênticas de trazer uma narrativa visual. Eu acho que o seu jeito de se vestir é muito legal, né, Dan? Porque imprime muito a pessoa que você é, que é uma pessoa muito comunicativa, uma pessoa extremamente assim, simpática, leve, uma pessoa de paz, é uma pessoa que traz brilho para a vida de outras pessoas. Você é muito especial, Dan. Então, o que você carrega é muito além da moda, né? Foi Deus que imprimiu isso dentro de você. E por isso que você gosta tanto de trabalhar com essa área, porque é uma área onde você pode ser você, de uma forma simples, mas que é a sua identidade sendo revelada através da sua criatividade, que foi Cristo que colocou dentro de você. Isso é muito lindo. Então, assim, muito obrigada pelo seu sim, porque através do seu sim a gente consegue ser transformado também, sabe? Eu também, gente, sou extremamente transformado pela vida do Dan. Ai, então, obrigado. assim, pelo jeito que ele é, pela forma autêntica dele, pela forma que ele fala comigo, muitas vezes, falo assim, esse homem, ele é incrível. Essa pessoa aqui, ela veio para realmente trazer luz para a vida das pessoas. Então, o seu chamado é com a moda, com a criatividade, mas isso define muito o que você carrega dentro de si. Então, obrigada, porque eu tenho certeza que você vai transformar muitas outras vidas aí fora. E o seu chamado é muito maior do que São Paulo. A gente já tá vendo isso, né? Porque, enfim, ele já tá prestando serviço para fora. Graças a Deus. Então, a gente vê que é apenas o começo. E, pessoal, é muito legal isso, porque vocês viram de onde que o Dan veio, né? E isso mostra que tudo a gente consegue na nossa vida. Se a gente tem visão, se a gente tem realmente um propósito maior, a gente consegue alcançar. Então, Dan, para dar uma finalizada aqui, já infelizmente, eu quero que você deixe um recado para os nossos ouvintes, telespectadores, sobre propósito, sobre o que eles têm que fazer para alcançar aquilo que eles precisam, sabe? Ou então, até mesmo, qual seria a sua última mensagem, caso você não estivesse mais aqui? O que você queria imprimir para o mundo? Então, se possível, pode deixar aí sua mensagem para que todo mundo escute. Primeiramente, né, muito obrigado pelas suas palavras. A Bia tem ganhado um lugar muito, muito especial na minha vida também, né? A gente compartilha do mesmo mercado que a moda, a gente também compartilha sobre sonhos, né, Bia? Sim. Na área profissional e na área pessoal, a Bia, assim, tem sido mesmo ela não sabendo às vezes, mas ela tem sido uma grande referência para mim, uma inspiração. E agora, só para completar um pouco do que eu já falei, agora eu tomei uma grande atitude, né? Que foi eu sair da empresa que eu trabalhava. Sou muito grato às minhas ex-chefes, que são, assim, foram pessoas incríveis, são pessoas maravilhosas, que hoje, se eu estou aqui, foi porque elas me trouxeram para São Paulo também. Tenho um coração muito grato. Só que chegou um momento que eu realmente precisei, como eu conversei com elas, né? Bater asas e voar rumo aos meus sonhos. E hoje eu estou vivendo uma realidade, um sonho que eu imaginei conquistar lá para os 30 anos, mais ou menos. Hoje estou com 27. E que é viver de moda, né? Viver com styling, viver com o que eu amo fazer. E talvez se eu pudesse deixar uma mensagem para você que está assistindo,
para você que é lojista, que talvez pensa por um certo período em desistir, em largar tudo, eu deixaria a mensagem para você, seja forte e corajoso, sabe? E você ser ousado. Na medida da sua ousadia, Deus ele vai te recompensar. Eu falo isso porque eu vivo isso na minha vida. E se a mensagem que eu posso deixar para alguém é você não desistir de você. Você não desistir, você lojista da sua loja, do seu sonho. Ah, eu quero ser isso. Se você focar, você vai ser. Você vai se tornar. Você vai conseguir. Eu sou a prova viva. Às vezes até olho para a minha trajetória e vejo o quanto que eu venho crescendo. E isso tudo, né? Não é esse mar de rosas que às vezes a internet imprime, que às vezes as pessoas conseguem, né? Ver, foi tudo muito fácil para ele é privilegiado. E não. Muito pelo contrário, para galgar esses patamares, para chegar até aqui e construir o que eu venho construindo ao longo da minha trajetória profissional e também pessoal, é você não desistir, não desista dos seus sonhos, não desista de acreditar, se capacita, se estuda e o principal, a mensagem final que eu quero deixar para todo mundo que está assistindo é: se prepara para a oportunidade quando ela chegar. Porque quando a oportunidade chegar, você tem que estar pronto. Às vezes as pessoas acham que quando a oportunidade chega, você tem que buscar o curso, ou você tem que buscar uma comunicação melhor, tem que buscar uma oratória, buscar isso e aquilo. Mas é no hoje, é no agora que você se prepara. Lógico que é durante o caminho, mas é no hoje, no agora. Como que eu estou me vestindo? Será que eu estou me vestindo para onde eu quero chegar? Será que eu estou cuidando da minha loja aonde eu quero que essa loja chegue? Para o meu projeto, para o meu sonho? Será que eu, como styling, onde é que eu quero atingir, na verdade? O que eu quero atingir muito mais? E o meu propósito, através da moda, é justamente levar essa mensagem para as pessoas de acreditar. Eu venho de uma família que acreditou em mim e hoje estou podendo falar para eles que dá sim para se viver de sonhos e tornar eles realidade. Uau! Que honra, pessoal. Esse daqui foi o nosso podcast. Espero que vocês tenham amado, porque para mim foi uma honra receber o Dan e toda a sabedoria que ele possui sobre moda. Se você gostou, dá um like aí, comente. Venha também no nosso Instagram, no podcast. Como que é o nosso podcast? O podcast Coração do Brás. Olha, esse é o nosso @ Então aí você já pode entrar, vai lá seguir, comentar. Enfim, seja muito bem-vindo e espero estar com vocês mais vezes aqui. Ida, muito obrigada. Obrigado. Vamos lá seguir ele, E a nossa gente. amizade foi através da conexão da moda, né? O que eu gosto da moda é isso, as conexões, é isso, né? as conexões. Então, assim, pessoal, se conectem. Tenham amigos aí, façam grandes amizades nessa área da moda, do vestuário. Para vocês lojistas, nós estamos aqui disponíveis para o que vocês precisarem. E é isso, até a próxima. E bora lucrar que o Brás está aí. Isso aí. Beijão, tchau, tchau. Até mais, tchau, tchau.